Olá, seja muito bem-vindo a mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou Jairo Sacerdote e a partir de agora, desse momento, estudaremos as nossas lições bíblicas desse quarto trimestre, que tem por título Até os Confins da Terra. O nosso comentarista desta nossa lição é o pastor, advogado, escritor e também conferencista, pastor Wagner Gabir. E nós iremos mergulhar dentro desse oceano, dentro desta proposta aqui e desfrutar do que Deus tem para nós nesta lição, meu prezado professor, meu caro aluno da Escola Bíblica Dominical. Bem, nesta primeira aula, estudaremos sobre a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Alguns alunos nos perguntaram, mas professor, o que é a expressão etnocêntrico? Essa expressão vem de etnos, que é etnias, povos, nação. Então, a ideia, o foco desta lição, nós iremos aqui abordar sobre a grande comissão, né, que está sendo enviada para as nações. E você não pode perder nem sequer um momento desta nossa lição. Pegue sua caneta, pegue aí a sua lição e nós iremos aqui abordar, estudar juntinho esta nossa lição. O texto áurea desta lição, ela diz para nós, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Está inserido no livro de Marcos, capítulo 16, e o versículo 15. Aqui temos uma verdade prática que, essa verdade prática da nossa lição, a ideia e a proposta dela é o resumão de toda a nossa lição. A verdade prática é assim, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação. Eu acho isso muito magnífico. A universalidade da pregação do Evangelho no mundo, né? As diversas maneiras que Deus usa os seus salvos para comunicar o Evangelho. É algo extraordinário. Tá? E a gente vai perceber isso um pouco mais para frente, essa maneira, esse universo que Deus usa para comunicar o Evangelho a toda criatura. E você vai perceber isso nesta nossa lição de número 1. Bem, o texto bíblico da nossa lição, eu chamo texto norteador, aquele texto que norteia, que dá o caminho, que nos mostra a direção, que sustenta, que é a base de toda a nossa lição. Esse texto está inserido em livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao versículo 20. Como também está no livro de Marcos, capítulo 16, o versículo é o 15 ao versículo 18. Querido professor e querido aluno, dentro desses dois textos, há duas propostas aqui que eu chamo a atenção no início desta aula para que você, querido aluno, professor da escola bíblica, você possa desenvolver já com os seus alunos em classe. Você possa estar aqui já observando esses dois pontos aqui que eu já quero enlacar aqui dentro desta ideia da proposta dessa nossa lição. Bem, primeiro ponto que eu quero olhar com vocês no livro de Mateus, onde está inserido esta lição, perceba os enfoques desse texto. E aqui vamos extrair duas lições que devem ser aclaradas
devem ser observadas, deve ser analisada dentro da proposta que estamos olhando nesta lição. Bem, Mateus 28 e o versículo 18, Mateus diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações. Ensinai todas as nações. Perceba no enfoque a importância do ensino. Mateus destaca aqui a importância do ensino da palavra. E quando você ensina em Mateus aqui 28, está dizendo, portanto, ide ensinai. Aí a pergunta é, ensinar o quê? O que é que eu devo ensinar às nações? O que é que eu devo ensinar para aqueles que Deus está me direcionando? O versículo 20 responde a questão, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ou seja, tudo aquilo que Cristo ensinou, tudo aquilo que Cristo mandou, você deve ensinar as nações a guardarem aquilo que Cristo ensinou. Logo, depois que você ensina o que Cristo ensinou, e as pessoas guardam aquilo que Cristo ensinou, então vem a segunda proposta, que é batizando. Batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perceba que primeiro o enfoque é o ensino, porque depois que você ensina, então logo você pode então batizá-los. Aí eu fico pensando comigo aqui, aguardar todas as coisas, batizando. Só que dentro desse contexto e da realidade que estamos vivenciando, a gente está percebendo, né, nesses dias tão agitados, estamos percebendo que o enfoque está mudando. Não estamos mais ensinando, mas estamos batizando sem ensinar. E aí está um problema muito sério. Por quê? Não estamos ensinando as pessoas, estamos batizando elas para depois ensiná-las. E é porque a ideia, quando isso acontece, a preocupação não é o ensino, a preocupação é o número. E aí, quando você percebe que a preocupação não é o ensino, mas sim o número, tem muitas igrejas caindo na ideia, na proposta diabólica da numerolatria. Estão mais preocupados com números do que com o ensino sistemático, dinâmico da palavra de Deus. Já no livro de Marcos, o capítulo 16 e o versículo 15 dessa nossa lição, dessa nossa aula, o nosso comentarista ele pontua aqui esses dois textos. Já em Marcos ele dá um enfoque dizendo: e diz-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Perceba que em Marcos o enfoque aqui é expressar o amor de Deus para salvar os pecadores. Expressar o amor de Deus, as boas novas de Deus para salvar os pecadores. Bem, só que nesse pregar e mostrar o amor de Deus, a gente às vezes prega o amor, mas esconde a verdade. Por isso eu chamo a atenção dos queridos professores e alunos para dizer: pregue o amor, mas não esconda de ninguém a verdade. Olha o texto, porque ele diz: batizando-os, quem crê será batizado, será salvo. Mas quem não crê será condenado. Ou seja, é uma verdade dita com amor. Então, logo se percebe, a crítica que eu faço é: como você está pregando? Está mostrando só o amor? Ou não está dizendo para os seus pares, para aqueles que lhe ouvem, também a verdade? Por isso eu chamo a atenção e digo aqui que a verdade, ela não pode ser escondida.
Precisamos pregar o amor, mas não esconder a verdade. Porque quem ama não esconde a verdade. Bem, dito isso, a gente percebe que tem muita gente que está mais interessado em seguidores do que em fazer discípulos. Estão interessados em fazer seguidores do que em fazer propriamente discípulo. Por isso eu chamo a atenção dos nossos amigos, nossos irmãos que estão dentro da proposta da nossa escola bíblica dominical para que enfatize isso, mostre isso com clareza para os seus alunos. Bem, nesta lição temos aqui alguns objetivos a ser alcançados e a gente vai caminhar para que todos os nossos objetivos sejam alcançados e você possa desfrutar desta lição de maneira que traga para vocês uma edificação. Querido professor, querido aluno, do nosso primeiro parágrafo, né, onde vamos perceber aqui sobre a grande comissão. A grande comissão. Nesse primeiro parágrafo, você observa aí o nosso comentarista, ele vai abordar aqui sobre a ideia da grande comissão. O que é a grande comissão? Essa é a pergunta, né, que se deve se fazer na sala de aula, você, querido professor. Mas o que era essa grande comissão? A grande comissão, ela está pautada em um mandamento. É um mandamento, a proclamação às nações. É um mandamento a proclamações às nações. Já no Novo Testamento, ela é mais bem compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento é uma proclamação às nações, proclamação de boas novas. Já no Novo Testamento, essa grande comissão aqui, a gente baseia, pontua ela como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo. Uma ordem. E eu acho interessante que essa grande comissão, um dos grandes homens, né, grande missionário, Hudson Taylor, ele vai dizer que a grande comissão não é uma opção a ser considerada, mas é um mandamento a ser obedecido. Hudson Taylor disse que não é uma opção a ser considerada, mas é um mandamento a ser obedecido. Então, ir anunciar às nações não é uma opção. Não é uma opção da igreja. Não é um opcional da igreja. É uma ordem, é um mandamento a ser obedecido. A gente percebe que dentro desse contexto estamos ouvindo muito sobre Isaías 6, eis-me aqui. Só que não adianta ter o eis-me aqui sem o envia a mim. Então, eis-me aqui precisa estar munido, corroborando com envia a mim. Bem, a grande comissão, a gente percebe aqui, a gente vai alancar aqui, a gente percebe, a gente nutre, a gente sustenta aqui a ideia da grande comissão com a ideia de um mandamento à proclamação. Já no Novo Testamento, a ideia de uma ordem pós-ressurreição. Então, não é algo opcional, é uma ordem, é um mandamento, e eu chamo de a ser obedecido, como disse o evangelista Taylor. Bem, queridos alunos, mas também essa grande comissão, que aqui estamos observando no ponto primeiro parágrafo, a gente também observa que na grande comissão há uma questão cultural que chamamos de desafios. Então, a grande comissão também
o eis-me aqui, o envia-me, está nas nações, né, mostrando as boas novas às nações onde Cristo nos envia, também há aqui um desafio. Esse desafio é a questão cultural. É saindo de uma cultura para abraçar outra cultura e vivenciar uma nova cultura. O segundo ponto aqui, né, a grande comissão também ela passa pela proposta de, por outro lado, a ordem é fazer discípulos. A ordem é fazer discípulos de todas as nações. Então a grande comissão, ela tem uma proposta, ela tem uma ordenância de fazer discípulos de todas as nações. Bem, esse ponto eu acho interessante, querido aluno, professor, para você focar aqui com seus alunos dizendo: a ordem é fazer discípulos. Se a ordem é fazer discípulos, não é fazer seguidores. Ou seja, isso implica, muitas vezes, em desconstruir para construir. Fazer aqui discípulo é você estar desconstruindo algo para construir novamente. Por isso que eu chamo da questão, né, cultural de desafio, porque você está inserido em uma nova cultura, aonde muitas vezes aquela cultura vai de encontro aos padrões bíblicos, então precisa se desconstruir para construir, né, um padrão bíblico cristocêntrico naquela cultura. Né? Por isso que não é só fazer seguidores, mas sim fazer discípulos. Desconstruir para construir. Bem, no terceiro ponto aqui da grande comissão, também além da questão cultural, além da proposta de fazer discípulo de todas as nações, né, tendo enfoque não seguidores, mas discípulos, fazer, ou seja, desconstruir para construir, também leva em consideração também a terceira proposta da lição, que é a da grande comissão, a eficácia e os objetivos da grande comissão. Então, leva em consideração também os objetivos da grande comissão e como ela será tão eficaz. Dá para que nós, da grande comissão, alcance os objetivos e seja eficaz, deve ser executado por pessoas arrependidas e cheias do Espírito Santo. Esse enfoque é interessante porque, para que a grande comissão tenha efeito, para que a grande comissão seja eficaz, a gente precisa que pessoas que estão envolvidas nessa grande comissão sejam pessoas arrependidas e pessoas cheias do Espírito Santo. Irmão Jairo, será que é possível, professor? Não dá para ser cheio do Espírito Santo, para ser eficaz na grande comissão, sem antes passar pelo crivo do arrependimento. Então, tem pessoas que às vezes querem, mas nem sequer se arrependeram ainda. Então, não será eficaz. Por isso estamos percebendo a igreja nesse século, nesse envolto, que precisamos levar pessoas ao arrependimento, para que elas sejam cheias do Espírito Santo e tenha êxito naquilo que foi designada para fazer. Porque, volto a repetir, a grande comissão, ela é um mandamento e esse mandamento deve ser obedecido. Então, querido professor, querido aluno, enfoque nesse primeiro ponto da nossa lição sobre esse, né, objetivo da nossa grande comissão para que seja eficaz. O nosso segundo ponto, nosso segundo parágrafo dessa nossa lição, vamos falar aqui sobre as missões transculturais. Missões transculturais.
Então, prezado aluno, professor, redobre essa atenção para esse segundo parágrafo aqui, que é as missões transculturais. Ou seja, o que é isso, professor Jairo? As missões transculturais. É aquela missão que você sai do seu país e rompe as fronteiras do outro país, para anunciar o Evangelho de Cristo, para proclamar o Evangelho de Cristo, né, a outros povos, outras nações. Bem, dito isso, a missão transculturais, qual é o seu conceito? Qual é o conceito desta missão transculturais? Para que você entenda o conceito da missão transcultural, eu aqui preciso observar com vocês, é o prefixo de trans. E essa expressão trans, que vem do latim, e tem o sentido de movimentando-se para além, através de. Então é a ideia de estar em movimento, é a ideia de estar se movimentando, é a ideia de estar indo para além e através de. Então, essa é a ideia da transcultural, das missões transculturais. É a missão que está em movimento, é a missão que está além de, né? Além das nossas fronteiras, além do nosso conforto, do nosso bairro, do nosso lar. Estar além. Eu acho interessante estar além do conforto do nosso país, é estar além. Então, essa é a missão transcultural. Além disso, a missão transcultural também, qual é a visão bíblica desta visão transcultural? Qual é a visão que a Bíblia tem desta missão transcultural? Eu acho interessante que nesta visão aqui transcultural, que a Bíblia nos aponta, né? E eu gosto de observar nesse ponto aqui a ideia da missão transcultural dentro da perspectiva de Deus para a raça humana, né? Deus é o maior missionário de todas as eras, de todos os séculos, de todos os tempos. Deus é o maior missionário, né? Como isso? Como é que a Bíblia, qual é a visão da Bíblia para esta visão transcultural? É Deus indo além. É Deus através de rompendo barreiras para falarmos dessa grande amor de Deus. Você percebe isso, Deus indo além, quando João escreve no capítulo 3 de João, e o versículo 16, que é o texto áurea do Novo Testamento, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Então é um Deus que está indo além, é um Deus que está através de, é um Deus que está dizendo: por vocês eu vou mais além. Então enfoque nisso, um Deus que ele foi mais além. Mostre isso para os seus alunos, né? E foque para que eles tenham desejo também de ir um pouco mais além. Talvez ele não possa ir além do seu país, mas ele pode ir além do seu bairro, ir ao outro bairro anunciar Cristo, ir ao vizinho anunciar Cristo, ir além anunciar Cristo. Faça isso e foque, chama atenção, pergunte, incentive, fustigue dizendo: você tem ido mais além, você tem abraçado esta comissão, você tem abraçado a proposta, você tem obedecido a ideia de ir mais além, levando a Cristo, anunciando às nações, tendo a ideia da proposta dessa nossa lição. Bem,
Já no, a gente percebe também aqui que como é que a Bíblia, né? Qual é a visão da Bíblia? Né? E a gente trouxe aqui a ideia da proposta de Deus olhando para o homem, né? A gente vê Deus sendo o maior missionário, enviando o seu filho. Né? E nesse segundo ponto aí, desse terceiro parágrafo da nossa lição, a gente observa as barreiras nas missões transculturais. Né? As barreiras nas missões transculturais. Mas, professor, tem barreiras para as missões? Existem barreiras para as missões transculturais? Existem diversas barreiras. Mas todas essas barreiras, elas podem ser rompidas desde quando há um enfoque, há um objetivo na grande comissão. Então, perceba que existem algumas barreiras, eu não pontuei aqui várias barreiras, mas eu não preciso aqui falar para vocês todas as barreiras, mas vou falar uma barreira que eu acho interessante e o querido aluno, professor, ele pode se dedicar, pode se esforçar para que essa barreira rompa e você está mais próximo de obedecer, né, um mandamento de Deus. Que barreira é essa? Transcultural que eu aqui norteio para o meu querido aluno e professor. Quais barreiras nas missões transculturais? Eu pontuei uma, eu acho essa interessante. Há muitas, mas uma das barreiras se chama de barreiras linguísticas. Isso, barreira linguística. Às vezes Deus quer enviar você, você precisa, você diz, eis-me aqui, eis-me aqui. Mas como Deus vai te enviar se você não se preparar para ser enviado? Então, uma das barreiras são a barreira linguística. Você vai para outra etnia, vai para outro ambiente, vai para outro local, vai para outros povos, vai para outra nação. E o idioma, às vezes, é um idioma diferente do seu. Né? E aí você terá dificuldade, terá barreiras para enfrentar lá, sendo essas barreiras linguísticas. Dentre tantas, eu pontuo essas barreiras aqui, a barreira linguística, e a minha ideia é dizer para você, estude, estude um idioma novo, estude, foque em um idioma novo. Quem sabe você pode fazer uma aula de inglês, uma aula de espanhol e desenvolver a questão linguística e vai que Deus escolheu você para enviar para uma nação. Então, já uma barreira cai por terra. E aí você chega nesse lugar, você consegue desenvolver através da língua daquele país. Bom, então, as missões transculturais, o seu conceito, né, de conceito esse de movimento, conceito esse de ir além, e como a Bíblia vê essa missão transcultural. Deus, ele foi além, ele foi muito além, ele enviou o seu filho para nos salvar. E as missões transculturais e as suas barreiras, quais são as barreiras dessas missões transculturais? Eu tenho um desejo de ir, professor, para as missões, mas tem barreiras. Como eu venço? Pronto. Primeiro ponto, desenvolva um idioma. Formalize o idioma, estude o idioma e barreiras já começam a ser rompidas através desse idioma que você está estudando. Tá bom? Bem, quando a gente observa aqui o terceiro ponto da nossa lição, eu vim aqui abordando para nós chegar no terceiro ponto da nossa lição, para a gente focar aqui, né, nesse terceiro ponto para você que já chegou até aqui. E eu quero fazer um pedido. Você que chegou até aqui assistindo essa aula, deixe o seu like, tá bom? Isso era muito importante para o nosso canal, para eu perceber que você foi edificado, que você está absorvendo esse conteúdo, estudando esse conteúdo. Então deixe esse like, tá bom? Comenta aí embaixo. Professor, nesse ponto aqui o senhor falou muito rápido. Professor, eu queria nesse ponto aqui um foco maior. Professor, desenvolver isso aqui melhor, esse ponto.
isso seria interessante, tá bom? Para que na próxima lição eu possa trazer com mais ênfase alguns pontos e você desenvolver lá na sua classe, na sua sala de aula, tá bom? Bem, o nosso terceiro parágrafo aqui da nossa lição, terceiro parágrafo, é a visão global do evangelho no mundo, a visão global, né? Como o evangelho tem desenvolvido. Eu trouxe aqui um livro aqui, deixa eu ver se dá para ver aqui, aqui, o Evangelismo por Fogo. Esse livro é muito bom, de Reinhard Bonnke. É um livro muito bom, né? Esse e esse aqui, né? Deus chegou ao Tibete. É um livro muito bom, ganhei presente, né? Os relatos hípicos dos homens que levaram a Bíblia ao Tibete, a terra proibida. Era uma terra proibida, mas os homens se dedicaram para que a Bíblia chegasse lá, né? Então, romperam as barreiras, romperam as dificuldades transculturais para que a Bíblia chegasse ao Tibete. Então, um livraço, tá bom? Então, você percebe que tem missionários, tem gente envolvidos para que essas missões, a grande comissão, seja exercida de maneira extraordinária. Bem, terceiro ponto da nossa lição, vamos falar sobre a visão global aqui no mundo, né? Visão do Evangelho, a visão global do Evangelho no mundo. Estamos aqui, vou ter aqui duas obras para os irmãos que têm interesse, os irmãos vão absorver. Bem, eu vou aqui pontuar e vou narrar aqui, e vou focar nesse terceiro ponto. Qual é a visão global do Evangelho no mundo? Bem, evangelizar e disciplinar. Esses dois pontos são muito interessantes na vida de uma igreja local, na vida de um cristão. Evangelizar e discipular. Então, perceba que você evangeliza, mas precisa discipular o evangelizado. Então, não adianta evangelizar e não discipular o evangelizado. Então, a gente está tendo dificuldade nesse ponto. A gente está evangelizando, mas não estamos discipulando. Porque estamos preocupados com eu ia usar um termo aqui, chula, mas não vou usá-lo, né? Com a numerolatria. Estamos querendo pessoas, vem, mas não estamos preocupados em discipulá-los. E às vezes estamos querendo só seguidores. A igreja está se comportando como Jonas. A igreja está se comportando como Jonas. Então, a visão global do evangelho no mundo é evangelizar e discipular. Só que nós não podemos evangelizar e não discipular. Esses dois têm que estar juntos, de mão dadas. Então, foque isso na sua igreja, lá com seus alunos. A igreja está se comportando como Jonas, tendo rejeições pós-parto. O que é isso? Fazer discípulo é formar caráter permanente. A igreja precisa entender isso no ponto de vista, querido professor, querido aluno. Foque nisso aqui. A igreja está tendo uma rejeição pós-parto. A igreja dá luz à criança. Quando a criança nasce, há uma rejeição pós-parto. Já percebeu isso? Às vezes um abandono. As pessoas aceitam a Cristo, mas não são discipuladas. E aí as pessoas crescem cheias de mazelas e não se tornam discípulos de Jesus. Se tornam seguidores de ar de bem de ser. Então precisamos atentarmos para esse ponto. Atentarmos para isso. E nesse ponto aqui de evangelizar e discipular é fazer discípulos. E fazer discípulos aqui é formar caráter permanente. É formar caráter. A pessoa pode ser advogado, pode ser promotor, pode ser juiz, pode ser Jesus Júnior. Se ele veio para a igreja, ele tem que passar pelo crivo do discipulado. E aí que estamos perdendo. Às vezes vêm pessoas ricas, pessoas abastadas na sociedade,
aceitam a Cristo e quer ser estrela na igreja, e às vezes alguns pastores, algumas igrejas se nutrem disso, mas não discipula aquelas pessoas, e as pessoas depois saem da igreja, saem falando mal da igreja, falando mal do pastor e daquele rebanho. Discipule, coloque para sentar, queira discipular, faça eles ter um caráter permanente, e aí então depois batize. Não batize antes de você discipular. Não batize. Primeiro discipule, depois você batiza. Eu vou focar aqui muito, muito, muito. Olhe para cá. Tem gente batizando pessoas que vêm só porque essa pessoa é influência, a pessoa é isso e aquilo. Eles batizam e as pessoas vivem um comportamento diferente, estranho da igreja que você pastoreia. E isso traz prejuízo para o seu rebanho. Então, discipule primeiro e depois você batiza essas pessoas. Bem, na visão global do evangelho no mundo, arrependimento e capacitação do Espírito. Queridos, paremos aqui para observar. Não dá para receber a capacitação do Espírito Santo sem passar pelo crivo do arrependimento. Os céus são para os arrependidos. Então, se queremos ter foco, se queremos ter alcance, se queremos que pessoas se arrependam e venham a Cristo, não podemos enviar pessoas que nunca foram arrependidas. Não podemos enviar pessoas para pregar, para evangelizar, para fazer a obra que nunca passaram pelo crivo do arrependimento. Pessoas que ainda não teve um verdadeiro encontro com Jesus, elas não podem ser enviadas. Isaías só foi enviado quando ele teve um verdadeiro encontro de fato com Deus. Ele disse: eis-me aqui, envia a mim. E o anjo tocou-lhe a boca, tirou a iniquidade, e aí pronto, ele estava pronto. Então, não tem como termos êxito nas missões transculturais enviando pessoas que não foram arrependidas, porque o Espírito Santo não capacita pessoas que não passaram pelo crivo do arrependimento dos seus pecados. Bom? Então, os céus são para os arrependidos. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua classe, que Deus abençoe a sua vida. Aguardo você na nossa próxima lição. Essa lição é a aula inaugural e eu aguardo você na próxima lição. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Me ajude para que outras pessoas sejam alcançadas e sejam abençoadas. Deus abençoe. Até uma próxima, em nome de Jesus.